Agora vamos passar aí para o meu amigo aí, Fernando Peregrino. Meu colega, por favor aí, você está com a palavra. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que veem e nos ouvem pelo YouTube. Cumprimentando aí os organizadores, SPPC, Astef, enfim, e a todos que ajudaram a fazer esse evento, a minha amiga Fernanda Sobral, vice-presidente da SPPC, meu amigo Armênio, também dirigente da SPPC, o meu amigo de grandes lutas, Inácio Arruda, de grandes e heróicas lutas por essa ciência e tecnologia, e também amigo Odir, que também é companheiro nosso da ICTBR, e muito tem ajudado a nossa luta pelos recursos da ciência e tecnologia. Mas eu tenho a impressão que o que o Barros Neto quer perguntar além da justificativa tradicional dos investimentos em ciência e tecnologia, que outros argumentos a gente tem como membros de uma camada privilegiada da sociedade, porque podemos estudar, podemos nos formar, trabalhamos com livros, computadores, mas isso não é comum à sociedade nossa cada vez mais desigual. Além desses argumentos por si só é importante, né, investimento em ciência, que outros argumentos a gente pode ajudar a sociedade a compreender melhor o nosso destino, o nosso futuro pela ciência? Primeiro, eu diria o seguinte: o Brasil é um país pródigo. Hoje nós estamos fazendo o aniversário do Darcy Ribeiro. Se ele fosse vivo, ele teria quase 100 anos. Ele dizia que essa crise que a gente está vivendo da educação não é uma crise, é um projeto. Eu estenderia, se o Darcy tivesse aqui, eu diria, Darcy, não é só a educação, é a produção do saber, da tecnologia e da ciência, porque são instrumentos que são sequência da educação e que poderão alavancar o desenvolvimento social do nosso país. Ele dizia também que a gente não poderia seguir os países tradicionais. Os países que já percorreram essa estrada, que subiram a escada, a gente não pode seguir atrás deles, porque eles já derrubaram a escada. Eles já afastaram a escada, nós não podemos subir por ali, que deveríamos ter o nosso projeto de desenvolvimento. Ora, se nós sabemos que essas medidas que o governo está tomando não são medidas restritivas apenas agora, mas ao longo de anos, o país fez uma opção por um modelo econômico que não privilegia a indústria tecnológica, o desenvolvimento da educação, senão não teríamos esses índices sociais tão ruins, tão negativos. Se a gente entende isso, isso é um projeto, é o que eu dizia Darcy, nós estamos diante de um projeto. E projeto não se combate apenas com medidas ali e acolá, se combate com outro projeto. É preciso criar uma alternativa. Ah, mas Peregrino é muito difícil. Eu sei que é difícil. Difícil é a gente derrubar uma ditadura quando a gente tinha 20 e poucos anos, mas nós derrubamos a ditadura. Eles tinham canhões, tinham tudo, e nós fomos uma luta e ganhamos deles. Então, não é nada na vida é fácil, sobretudo as coisas que são meritórias, nobres, como é o desenvolvimento do país. Então, é um país pródigo, porque mesmo assim tem 2% da produção científica do mundo, né? Nós somos, as universidades produzem bastante, temos décima terceira maior produção de ciência e tecnologia do mundo. Em compensação negativa, apenas 0,88% das patentes. As patentes, elas não são tudo, eu também sou advogado, advogo isso, mas elas servem como um indicador apenas, só para essa conversa fluir melhor. Se 0,88% das patentes são nossas, e dessas 0,88, 70% pertencem a pessoas não residentes do nosso país, significa que nós não temos quase nada de tecnologia patenteada, e o que temos vamos ter que licenciar de fora. Então, esse é um aspecto nefasto desse quadro. É preciso mudar, e não se muda da noite para o dia. Não adianta se vangloriar que uma universidade tem 50, 30 patentes, quando a China tem 7.000 patentes ou mais patentes. O déficit na nossa balança de pagamento por tecnologia é crescente, né? Os investimentos de ciência e tecnologia, todos sabem, e o Odi vai falar aqui, são decrescentes também. Mas temos o nono PIB do mundo. Nós somos uma nação robusta economicamente, porém, esse PIB advém de uma economia que não é a melhor economia na sociedade do conhecimento, né? Já passamos pela sociedade industrial, estamos passando pelo menos uma parte dela, mas nona economia do mundo, apenas vendendo as commodities, os produtos primários, não vai levar a lugar nenhum.
O que vai levar a algum lugar é se a gente tiver a nossa indústria tecnológica desenvolvida. E essa indústria, infelizmente, tem caído a sua contribuição ao PIB nacional. Já foi 40%, quase 40%, hoje está em 11% a participação da indústria de transformação no PIB nacional. Isso é muito ruim, porque não há como produzir produtos numa escala grande e oferir rendas no mercado internacional. Tanto é verdade que a participação do Brasil no mercado internacional é de apenas 1,2%. Veja bem, 1,2%, novamente 1, 2, 2, 1. Nós estamos em 1,2% na participação dos produtos, dos nossos produtos no mercado internacional. Significa que nós não estamos produzindo coisas manufaturadas que tenham atração, que tenham possibilidade de comercializar no mundo. Ora, se não tem, não tem renda. E essa renda na indústria é crescente, na agricultura não é crescente. Por que eu estou dizendo isso? E não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos dizem que os preços da agricultura são vistos nos jornais. Hoje eu posso olhar o preço da soja, do minério de ferro, da carne. Isso eu olho no jornal e já está tabelado o preço. Né? A soja deve estar em $3 o quilo. Ora, bolas, se eu já tenho esse preço fixado no mundo inteiro, o que adianta eu investir na minha indústria para aumentar a nossa produtividade? Tanto é verdade que a produtividade do Brasil é uma das mais baixas. Então, o que a gente precisa fazer é ter indústria. Indústria, de preferência, com tecnologia local. Se não tiver local, não é problema, licenciamos, mas é preciso ter indústria. E o Brasil fez o trabalho de destruir a sua indústria. A indústria de química fina, por exemplo, que poderia fabricar vacinas para o nosso povo nessa pandemia, foi praticamente destruída. Era 50% era produzido localmente, agora são 5% apenas. Por isso que o Butantan, Fiocruz e os outros estão importando os produtos da química fina. Eu estou dando um quadro para mostrar que o Brasil fez tudo o contrário que deveria fazer. Né? O PISA, o programa que mede a qualidade do ensino médio no mundo inteiro, chamado PISA, nos colocou numa situação vexaminosa em matemática. Nós somos um dos 10 piores, os nossos alunos de 15 anos temos as piores notas, as 10 piores notas. Sem matemática, como dizia o Daci, sem português, a licença e também leitura também é muito ruim. Sem leitura, sem matemática, não se forma um cidadão do século XXI. Não se forma. Ele precisa de matemática, ele precisa da sua língua e precisa de noções de ciência. E também nesses 3 níveis, o PISA nos dá um péssimo lugar no ranking mundial. Então, é um país que está se afastando do centro. É um país que está na periferia, mas está querendo ir para a periferia só no nosso pensar aqui, porque o caminho dele é para se afastar do centro, é para caminhar mais para a periferia ainda. E outros itens também que são importantes, que poderiam merecer comentários, como, por exemplo, a burocracia. Eu costumo dizer que a burocracia é um inferno na Terra, porque a burocracia inferniza o pesquisador, inferniza o cidadão, inferniza qualquer um, né? O doce deleite dos burocratas de atrapalhar a vida do cidadão. Então, eu queria fazer essas considerações para defender que nós, da comunidade científica, temos uma obrigação. É construir um discurso unitário, em primeiro lugar. Discurso de todos, não só dos jovens que hoje estiveram conosco na manifestação da Associação de Pós-Graduação da NPG e tantos outros do movimento estudantil, como também dos mais velhos, dos pesquisadores, dos docentes, dos dirigentes, enfim, dos políticos também, que nós devemos construir um discurso que realmente enfrente o projeto e não apenas enfrente noções assim muito pífias das características desse projeto. Não adianta o FDCT, ainda que seja meritória a luta, estamos engajados nela, ter esses recursos se não encontrar os jovens estudantes, porque eles foram para fora. Nós estamos exportando jogador de futebol que não precisa gastar dinheiro com ele aprende em casa mesmo, aprende ali no campo de futebol. Mas o jovem, o pesquisador, ele gasta, o Brasil gasta 200 a 250 mil dólares por cada doutor. Eu não é, Fernando, eu não sei, mas há um tempo atrás a gente tinha essa cifra, 200 mil dólares por doutor formado, e nós jogamos fora, entregamos de graça, sem nenhuma remuneração. Né? É incrível, o Brasil realmente é um exportador de talento generoso, porque não cobra nada.
né, e exporta os alimentos, exporta seus minérios e compra os produtos manufaturados dos países desenvolvidos. Então, a prova da pandemia, ela elucidou muitas coisas, muitas características desse nosso modelo, desse projeto que nos deprime e nos coloca mais ainda na periferia. E não me venham dizer, como o Paulo Guedes costuma dizer, que nós não podemos fazer o déficit crescer, o déficit público crescer. Todo mundo dizia que se o Brasil passasse de 150 bilhões, o Inácio sabe disso, que ele foi deputado, todo mundo dizia que se o Brasil passasse de 150 bilhões de dólares de déficit público, ele estouraria, ele quebraria. Que mentira! Que mentira! O déficit esse ano foi 770. Vocês viram o Brasil quebrando? Não, o Brasil não quebrou. O Brasil está quebrado de desigualdade, de fome, porque ninguém sabe distribuir, fica sofrendo para distribuir um auxílio emergencial, né? Mas sobra dinheiro na mão dessa turma que gosta de orçamento secreto. Enfim, nós precisamos ter dinheiro, e o dinheiro se faz mesmo com endividamento. E eu advogo que a gente se endivide, se for o caso, para investir em educação, porque educação não é tão barato, mais caro mesmo é a ignorância. Eu digo isso porque eu acho que a gente desmistificou essa questão do déficit público. O déficit público não é o problema nosso. O problema nosso é a direção dos investimentos. E ela tem que apontar para a ciência, tecnologia e educação, sobretudo, para que tenhamos um povo mais feliz, uma nação soberana e interdependente, sim, com tudo que tem hoje no mundo, mas também soberana no traçar e no executar do seu destino. Muito obrigado, então, mais uma vez aos organizadores. Eu espero o debate para complementar alguma coisa. Obrigado, hein, Barros Neto.